Há muita gente com preconceito, e de gente preconceituosa tenho agonia. Para ter tanto preconceito, só não define ninguém. Para ter tudo isso, nós não somos todos iguais. Para ter esse racismo. Minha preta, eu confesso que tu tens meu coração, mais que tudo pelo avesso, sem fim e nem começo, mas o cuscuz me tem nas mãos. O amor que tenho aqui, dá pra mim, dá pra tu. Dá nós dois tudo juntinho, um cuscuz e um cafezinho, debaixo do pé de imbu. O Vozes Negras do Sertão Afro é um projeto político-pedagógico pautado em um trabalho formador, colaborativo, que envolve saberes interdisciplinares e multidisciplinares, já que mobiliza diversos campos do conhecimento, cuja abordagem parte do estudo, da análise e apreciação das variadas manifestações socioculturais, históricas, políticas, econômicas, artísticos literárias do negro no Brasil e o seu impacto no nosso território sertanejo. É um projeto amplo que vem sendo pensado e agenciado há bastante tempo no Colégio Estadual João Duval Carneiro, de São Gabriel, com ações contínuas e permanentes, de modo que as atividades mais incisivas aconteceram a partir de 2019, com as leituras e diálogos temáticos em torno das obras de Conceição Evaristo. Olhos d'Água, Ponciá Vicêncio, Becos da Memória, a obra Na Minha Pele, de Lázaro Ramos, Cativeiro e Liberdade no Sertão, de Tayana Dantas, trabalhadas nas turmas de 1ª a 3ª série do ensino médio. O livro Vozes Negras do Sertão Afro nasce do desejo de tornar audíveis as vozes de afirmação e autoafirmação de negros e negras sertanejos como sujeitos do conhecimento. E é o resultado das diversas atividades de leitura e produção textual desenvolvida na Escola João Duval Carneiro. O livro está organizado em 2 seções, a primeira parte composta por poemas, a segunda por contos. São textos autorais dos estudantes das 3 séries do ensino médio, em que as escrituras são pautadas numa formação leitora crítica, amplificada pela arte literária negra brasileira. As produções textuais versam sobre a autoafirmação negra, evidenciando a beleza, a história, a cultura e nossa ancestralidade. O empoderamento da mulher negra e os seus cabelos enrolados, crespos, são temas muito presentes nas diversas poesias. A violência advinda da colonização, a denúncia e o combate ao racismo e suas diversas formas de opressão, bem como os processos de luta e resistência negra, com os heróis e heroínas ainda silenciados pela historiografia brasileira, também são temáticas evidenciadas pelos estudantes, cujo território de identidade é o nosso sertão nordestino. A produção autoral, em que os grandes protagonistas são os estudantes, que se autodeclaram negros e negras, é de uma grandeza expressiva e discursiva indescritível, já que o sujeito da escrita se afirma positivamente, deixando de ser objeto para ser a voz enunciativa de suas próprias narrativas. É importante salientar que a sociedade brasileira possui dívidas de todas as ordens com os negros, em especial com as mulheres negras. São lapsos curriculares, negações de direitos, omissões históricas que precisam ser corrigidas, ressarcidas e reparadas, na tentativa de, ao menos, mostrar outras narrativas a partir do crivo de valorização e pertencimento desses povos. Nesse sentido, as Vozes Negras do Sertão Afro vêm desencadeando, ainda que com diversos desafios, um agenciamento de reparação e valorização nos nossos estudantes, enquanto protagonistas de suas vivências,
para que possam sentir-se representados de forma positiva na construção da sociedade baiana brasileira. Portanto, os estudantes são as vozes autorizadas do nosso sertão afro, que estão se descobrindo assim, por meio, sobretudo, de suas próprias produções artísticas, com ricas reflexões críticas, contemplativas da nossa literatura, da nossa cultura, da nossa história e memória ancestral. São vozes que se reverberam como lugar de força, potência e resistência das nossas afirmações identitárias. E que essas vozes negras possam contribuir efetivamente para uma política educacional e uma sociedade emancipadora, antirracista, antissexista e antimachista em suas diversas instâncias. É importante entendermos que o racismo foi um sistema político com fins econômicos, projetado e arquitetado por uma branquitude para subjugar e inferiorizar os não brancos. Para isso, utilizou secularmente várias técnicas e dispositivos. A própria escola, os livros didáticos, a literatura, a música, a novela, os espaços da mídia, a indústria da moda, a indústria cultural, etc. Tudo tecnicamente articulado para introjetar uma narrativa colonialista, opressiva e violenta em nossos corpos, em nossas mentes. Então, o racismo foi muito bem elaborado como instrumento de poder, como uma ideologia difundida culturalmente para a manutenção de privilégios de uma burguesia. E, por essa razão, ele permanece tão forte. Nesse sentido, a autoestima da população negra, historicamente, vem sendo vilipendiada pelas várias instâncias sociais de negação, demarcando lugares simbólicos, estereotipados, inferiorizados. Assim, entendemos o porquê de boa parte da população negra não se assumir positivamente. São reflexos dos dramas psicológicos e morais gerados pelos dilemas conflituosos de estar penetrados numa cultura que fora desqualificada, estereotipada e preterida. O projeto, então, vem buscando auxiliar e instrumentalizar nossos estudantes a se reconhecerem e afirmarem positivamente suas descendências afro-indígenas, a fim de elevar sua autoestima tão violentada, para que, dessa forma, possamos combater o racismo com as suas seculares imobilidades e exclusões sociais. Trazer ao plano da referência negros e negras, portadores de sabedoria, beleza, subjetividade diversas e forças, tem sido uma proposta da beleza afro-indígena. O cabelo afro, por exemplo, funciona como um ato político de combate e enfrentamento ao racismo. Há um padrão instituído de beleza e funciona como lugar de luta, potência e afirmação. Em 2020 e 2021, o trabalho ganhou desdobramentos no componente curricular Literatura de Resistência, no qual os estudantes produziram atividades artísticas diversas, postadas em Padlets e podcasts e apresentadas em sala de aula. Mas somente este ano, o projeto ganhou forma mais expansiva e efetiva a partir do financiamento promovido pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, juntamente com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, através do edital Professor Jorge Conceição, por meio do qual fomos contemplados. Assim, a valorização da história e cultura afro-indígena no contexto escolar representa a busca efetiva de uma educação pautada nas relações étnico-raciais e antirracistas. O projeto se estruturou em várias etapas, tendo como ferramenta de apropriação do saber e dispositivo de expansão da consciência crítica a leitura, especificamente a leitura de obras literárias negras.
funcionando como pano de fundo, como texto e pretexto para as temáticas da negritude, de uma forma sublime em que a literatura é capaz de fazer. Os desafios foram imensos, já que não temos uma cultura leitora efetivada na escola pública, que, por sua vez, é um espaço contínuo de resistência da população afro-indígena. Se o dia anuviar e ficar entristecida, basta logo para curar, não precisa desconfiar, um cuscuz para varrer. Se tu diz que tem toicinho, ou então que tem só ovo, que daí que seja assim, eu como e peço de novo. Em concomitância às leituras, outras ações foram desenvolvidas. Bate-papo cultural, plantio do baobá, oficinas de poesia negra, dança, teatro, pintura, dentre outras. Dia 26 de agosto de 2022, hoje está sendo plantada mais uma muda de baobá no território de Irecê, dessa vez na Escola João Duval Carneiro em São Gabriel. E isso é um momento de muita importância para o município, porque acontece durante a execução das atividades do projeto Vozes Negras no Sertão Afro, coordenado pela professora Maria Gabriela. Então é muito importante a gente ver a presença dessa árvore que representa a ligação da Bahia, do Brasil com a África, essa árvore que chega aqui através dessa nossa conexão ancestral, genética, biológica, mas também cultural, religiosa e com muita força vai estar presente aqui, sobreviverá a todos nós. Viva o baobá da Escola João Duval Carneiro, viva o projeto Vozes Negras no Sertão Afro. O bate-papo cultural foram momentos importantes para se pensar nossa ancestralidade, nosso lugar de pertencimento, nossas memórias e historicidades afro-indígenas, bem como o momento de provocar reflexão sobre as marcas e reflexo do racismo estrutural com as suas diversas barreiras raciais, demarcando lugares simbólicos da nossa existência. Foram momentos pensados para fortalecermos nossas identidades e buscar elevar a nossa autoestima para a construção de novas subjetividades positivas.
Outro momento importante foi o plantio do baobá, como reconexão com a nossa história ancestral, com a Mãe África e toda a simbologia da travessia diaspórica, um patrimônio cultural memorialístico presente no espaço escolar. Outra parte importante do projeto foram as oficinas negras, cujas linguagens artísticas estiveram em interconexão com os diversos temas fomentados pelos autores e obras literárias, estudadas e apreciadas ao longo do ano letivo, de modo a funcionar como instrumento de potencialização das aprendizagens, contribuindo assim para a formação e autoformação dos discentes. A oficina de poesia negra foi pensada como um lugar de mobilizar conhecimentos diversos, para além dos estigmas e compartimentos da literatura oficial. Pensada como lugar de fala de sujeitos que se afirmam e se quer negro, produtores de saberes, belezas, resistências, como protagonistas de suas próprias escrevivências, como diz Conceição Evaristo. A oficina de teatro e pintura foram pensadas como lugar de representação e autorrepresentação do sujeito negro, para além dos estereótipos construídos socialmente, como espaço de denúncia às violências da colonização, ao racismo estrutural e às lutas contínuas do povo negro pela sobrevivência, pois onde houve escravidão, houve resistência. A oficina de dança foi agenciada dentro do projeto como uma arte ancestral afro-indígena, de corpos dançantes, pulsantes, carregados de simbologias culturais e sagradas, lugar de luta contínua, de beleza e poder. Um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Oh, 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 oh. O projeto Vozes Negras do Sertão Afro é um projeto amplo e muito desafiador. Primeiro porque envolve a leitura, especificamente a leitura de obras literárias. Então a literatura como um dispositivo para se pensar o Brasil. E pensar o Brasil numa dimensão crítica reflexiva requer uma análise contundente do que foi o atravessamento do colonialismo em nosso território, do que foi as marcas da escravidão. Não dá para pensar o Brasil seriamente sem levar em consideração o processo de dizimação, de expropriação, de genocídio dos povos tradicionais. E pensar, através do projeto Vozes Negras, de que forma esse agenciamento, essa solidariedade, como diz Abdias do Nascimento, o quilombismo, pode traçar mecanismo de combate a toda a estrutura montada pelo racismo.